Eu fui criada pela minha avó. A minha mãe mal parava em casa, então eu passava mais tempo com minha avó e ela que cuidou de mim. Ela sempre cuidou muito bem de mim. Só que a minha avó tinha uma mania que fez piorar. Eu tenho quase certeza que foi por causa das coisas, das manias que ela tinha, que piorou um problema que eu provavelmente já tinha e não sabia. Eu sempre, quando acordava, tomava um banho. Todos os dias. Era a regra da casa. Assim que eu acordasse, tomasse um banho, não é? Então eu sempre fazia isso. Assim que eu acordava, corria pro banheiro, tomava o banho, vestia, tirava o pijama, vestia uma roupa limpa. Só que quando eu ia brincar, antes do almoço, eu tinha que tomar outro banho. Só que eu não me sujava muito. Eu sempre tive essa frescura assim de me sujar. Nunca gostei de brincar com coisas que me deixassem suja. E mesmo se a roupa tivesse limpa, eu tinha que trocar de novo a roupa. Eu não podia almoçar com a roupa que eu tava brincando. Tinha que trocar. Trocava a roupa. E nisso, à noite, eu tinha que tomar outro banho, né? Uns 3 banhos por dia. Vestia meu pijama e ia dormir. E sempre foi assim, entre outras coisas, outras manias que ela tinha, né, que foi aumentando o problema que eu já tinha, né. Aí, conforme o tempo ia passando, gente, eu fui começando a perceber que eu fui começando a fazer coisas e se tivesse uma coisa fora do lugar, uma coisinha pequenininha fora do lugar, eu tinha que consertar aquilo. Eu não sossegava enquanto eu não consertasse aquilo, não colocasse aquele objeto no lugar. Se eu coçasse uma orelha, eu tinha que coçar a outra. Se eu coçasse a cabeça e bagunçou, vamos supor que bagunçou o cabelo, né? Enquanto eu não pegasse, não adiantava só eu fazer assim, ó, e deixar pronto. Enquanto eu não pegasse um espelho e ajeitar o meu cabelo mesmo, olhar se tinha algum fio, eu não sossegava. Gente, era, sabe, uma coisa de louco, assim. E pra mim tava tudo bem, tava tudo normal. Um dia eu conheci o André, a gente estudava junto. E quando ele percebeu as minhas manias, ele falou que eu era louca. Não liguei, nesse dia não liguei, assim, eu tava cansada já de tanto ouvir as pessoas me chamarem de louca por causa das minhas manias, então não ligava. Só que um dia a gente foi num restaurante e tinha uma mesa do nosso lado que tava toda bagunçada, gente. A toalha da mesa tava fora do lugar. O arranjo tava esquisito. As flores não estavam colocadas no lugar. Não tava arrumadinha, sabe? Então eu fiquei agoniada, gente. Eu juro por Deus que eu tentei de tudo pra não ir lá. Eu fiz de tudo, eu me concentrava, eu me esforçava tanto, mas eu não consegui. Eu tive que me levantar da mesa que eu estava. Fui na mesa ao lado, ajeitei tudo, a toalha, alinhei, arrumei o arranjo, coloquei lá tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quando eu volto, o André tá rindo. Rindo muito, muito, muito mesmo. E ele falou, nossa, você é muito louca. Não, isso não é normal. E no que ele ria, as pessoas que estavam ali perto, principalmente os atendentes, eles começaram a rir também. Eles acharam engraçado. E naquele dia eu me senti muito constrangida. Embora eu já tivesse acostumada com as pessoas me chamando de louca, né? Falando que era frescura, que era mania. Mas eu me senti muito constrangida. Depois eu não quis mais saber do André. Eu cortei relação com ele. Eu não quis mais continuar com ele. Porque ficar com uma pessoa assim, que eu sabia das minhas manias, até então eu achava que era mania, que era frescura mesmo, de tantas pessoas falarem. Então eu não queria estar com uma pessoa assim, que sempre estivesse rindo de mim, tudo que eu fizesse é um motivo de piada, de risada, então eu não queria de jeito nenhum. Ok, terminei com o André. Passado um tempo, eu conheci o Otávio. Depois de muito tempo, né, depois de anos, a gente trabalhava junto. E ele percebeu também minhas manias. Só que ele falava que me achava caprichosa. E foi a primeira pessoa, gente, que chegou pra mim assim e falou, eu te acho muito caprichosa. Porque outras pessoas diziam que era frescura, que era mania, coisa que eu era louca. E ele foi o único que falou que eu era caprichosa, que me achava caprichosa. E ok, eu e o Otávio, a gente foi se aproximando, a gente foi se conhecendo melhor e a gente começou a namorar.
E um dia ele perguntou se eu queria conhecer a família dele, eu falei que sim. E a família dele morava muito distante, morava em outra cidade e era num sítio. E como eu, pra todo canto que eu ia, eu sempre levava toalha, escova de dente, eu sempre levava, gente, tudo, sabonete, tudo, sempre levava. E pra esse lugar, como era distante, a gente ia passar só um dia mesmo, o dia todo. Eu levei também minhas coisas, levei tudo, toalha, sabonete, levei escova de dente, pasta, tudo. E ele falou que não precisava, que na casa da mãe dele tinha, mas eu sempre tive essa coisa. Eu prefiro usar minhas coisas, deu as coisas dos outros, eu não quero, eu quero usar só minhas coisas. E tá certo, eu levei tudo. Gostei muito da família dele, me receberam super bem. Só que o tempo que eu estive lá, eu tomei, gente, 6 banhos. 6 banhos. Tudo que eu ia fazer, eu lavava minhas mãos. Tudo mesmo, gente. Não precisa, coisas que não precisava nem lavar a mão, eu lavava minha mão. E no fim, já de tardezinha, a mãe do Otávio chegou pra mim e falou assim: olha, com todo amor, com todo carinho, gente, toda a paciência do mundo. Olha, eu andei percebendo durante o dia que você tomou 6 banhos. E percebi também que tudo que você vai fazer, você lava a mão. Se você pegar uma coisinha assim, pode ser uma coisa que nem suja a mão, você lava a mão. E isso não é normal. Você precisa de uma ajuda, você precisa procurar um médico, explicar tudo isso. E embora eu tenha entendido a intenção dela, ela falou comigo super de boa, mas eu me senti constrangida. E foi a partir desse dia que eu comecei a tentar evitar fazer as coisas que eu fazia. Eu comecei a me esforçar e não ligar mais para isso, não tentar fazer. Por exemplo, se eu visse uma coisa bagunçada, eu me esforçava para não fazer aquilo. Se eu pegasse uma coisa e um objeto, eu me esforçava para não lavar minha mão. Só que, gente, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ficar louca. Eu comecei a ficar desesperada, sabe? Eu comecei começou a me dar agonia e meu coração acelerava e eu não melhorava enquanto eu não fizesse. Foi daí que o Otávio, vendo a minha situação, que ele sabia, eu tudo conversava com ele sabia que eu tava tentando evitar essas coisas, e ele chegou pra mim e falou assim: Mo, a gente tem que procurar ajuda, não tá normal. E o Otávio, ele sempre esteve do meu lado, sempre. Ele sempre me apoiou, sempre me ajudou, e ele foi comigo procurar ajuda. E eu descobri, gente, que o que eu tinha não era frescura nem mania, era toque. Então, quando o médico me explicou direitinho o que era isso, eu pesquisei também, comecei a fazer tratamento, foi melhorando um pouco, entendeu? E eu fui vendo que o que eu tinha esse tempo todo não era uma frescura, não era uma mania, e sim uma doença que precisava ser tratada. Hoje eu continuo fazendo tratamento, precisei tomar medicação para ansiedade, sim, para ver se me controlava mais. Tem me ajudado muito, mas eu ainda tenho muitas manias que eu não consigo controlar. Mas é como o meu médico falou e como o Otávio sempre me fala, que ele sempre tá comigo. Ele fala degrau por degrau. Não adianta querer ultrapassar as coisas, passar por cima das coisas. Tem de ter paciência, tem que ter calma. E um dia, né, você não vai melhorar 100%, mas 80%, 85%, entendeu? Nossa, e hoje eu melhorei bastante, né? Então, é devagarzinho que se vai longe. Hoje eu estou muito feliz com o Otávio, né? E quero dizer pra você que se você passa por uma situação parecida com a minha, procure ajuda, entendeu? Não vá na onda de ninguém de dizer: ah, não, isso é só mania sua, não é doença, não. Procure, quanto mais cedo você procurar, melhor. Se você estiver percebendo que você tem essas manias, que você tem essas coisas, não hesite em procurar ajuda, procure sim, entendeu? Que é muito importante. Se eu tivesse uma pessoa antes, desde o início, para me dizer: olha, isso deve ser uma doença, procura ajuda, né? Eu já estaria bem melhor hoje, né?
Só que, infelizmente, nem minha própria família acredita nos médicos, né? Mesmo eles vendo lá, foram comigo, o médico disse isso é toque, isso é uma doença, não querem aceitar. Não querem aceitar de jeito nenhum, né? Mas o importante é eu aceitar, entendeu? Então, o importante também é você reconhecer que você precisa de ajuda e que você tem uma doença que precisa sim ser tratada. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais, gente. Eu resolvi trazer essa história aqui no canal super diferente, gente, porque é algo que realmente muitas pessoas têm, entendeu? E não querem aceitar, né? Muitas pessoas, não só essa doença, mas mais outras, né? Eu já ouvi relato de pessoas que tinham uma doença muito séria e essa pessoa não aceitava de jeito nenhum que tinha essa doença. Ela não queria aceitar, entendeu? Ela queria colocar na cabeça, não, se minha cabeça disser que eu não tenho. E achava que ia melhorar assim, né? E infelizmente teve consequências, hoje não está aqui mais entre nós, porque não acreditou que tinha uma doença que precisava ser tratada, né? É muito ruim a gente ter uma doença e ser alvo de piadas, de críticas, né? De pessoas que não entendem nada sobre isso, chamar de louca, chamar disso, de aquilo. Então não deve ter sido fácil para ela, né? Nada fácil. E ela foi sim uma guerreira de reconhecer, né, e ir atrás sim de ajuda. E graças a Deus que apareceu essa pessoa maravilhosa na vida dela pra ajudar mais ainda ela, né. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e quer aquele paraquedas, não vê, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação no opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!